Olá, tudo bem? O objetivo desse vídeo é estudarmos o capítulo 3 do profeta Abacuque. Eu preciso te lembrar que nesse mesmo canal nós temos outros 3 vídeos que tratam dos 2 primeiros capítulos do profeta Abacuque. Esse vídeo nós vamos tratar do capítulo 3 do profeta Abacuque. E eu creio que se olharmos para esse texto do capítulo 3, considerando que ele se divide em 3 pontos: oração, canto e testemunho. Oração de Abacuque, canto de Abacuque, testemunho de Abacuque. Quando nós estamos falando do primeiro ponto, oração, esse primeiro ponto está aí dos versos 1 ao verso 2. E nesse primeiro ponto, é bom eu te lembrar que o texto de Abacuque, especialmente no capítulo 3, ele se transformou num salmo. Se você olhar para o versículo 1 e também para o final do versículo 19, você vai ver que o texto de Abacuque, especialmente o capítulo 3, ele se transformou num salmo. Um salmo que deveria ser cantado no templo para levar esperança ao povo de Deus. E o texto, o versículo 1 e o 2, também vai mostrar que Abacuque, ele diz que sente-se alarmado. O sentimento de Abacuque, ele define na palavra alarmado. E por que Abacuque está alarmado? Eu digo que ele está alarmado pelo menos por 2 razões. Primeiro, por constatar que o pecado se tornou uma regra no meio do seu povo. O pecado havia se tornado uma regra e não uma exceção no meio do povo de Deus, no meio do povo de Abacuque. Então, uma das razões para que Abacuque se sinta alarmado é a realidade do pecado, é que o pecado se tornou uma regra no meio do seu povo. A outra razão é porque ele também ouviu de Deus, soube de Deus, Deus revelou a ele, a Abacuque, o castigo que virá sobre este povo em decorrência do pecado. Deus diz a Abacuque que suscitou os caldeus, nação amarga e impetuosa, para castigar o seu povo. Ou seja, isso dá a Abacuque a informação que o castigo de Deus será eficaz, o castigo de Deus será duro, que Deus vai castigar o seu povo com dureza, com eficácia. Então essas 2 razões, a realidade do pecado no meio do povo, o fato do pecado ter se tornado uma regra no meio do seu povo e o castigo em decorrência dessa realidade, faz com que Abacuque torne-se alarmado, faz com que o Abacuque meio que não dormisse com um barulho desse. E na verdade, eu e você, se somos povo de Deus, quando percebemos que o pecado se tornou uma realidade no nosso meio, nós também deveríamos ficar muito alarmados, porque a realidade do pecado suscita contra nós o castigo de Deus, o severo castigo de Deus. E quando Abacuque tem essa percepção, tem essa noção, essa consciência, o que ele faz? Ele não sai correndo desesperado, ele não apostata, ele não se afasta de Deus. Pelo contrário, ele se aproxima mais de Deus ainda, ele ora a Deus e ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra. Ou seja, se somos nós, povo de Deus, se ajudar a causa da vinda dos caldeus contra si mesmo, então aviva, Senhor. Ou seja, se estamos dormindo o sono da morte, desperta-nos para que possamos buscar um conserto contigo. Toca o nosso coração para que de fato a gente se renda verdadeiramente a Ti e consertemos isso. Aviva, Senhor, a tua obra. Muito bem, o próximo ponto é o canto de Abacuque. O canto de Abacuque vai nos mostrar que está aqui dos versos 3 ao verso 15, e nesse canto de Abacuque, na verdade, ele recorda aquilo que Deus, a relação que Deus estabeleceu com o seu povo, aquilo que Deus fez no meio do seu povo em diversas circunstâncias. Do verso 3, no verso 4, por exemplo, Abacuque está recordando da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Aí nesse texto tem as palavras Temã e Parã. O que eram Temã e Parã? Eram outros nomes do Monte Sinai. E o verso 4 fala da glória, da grandeza, do brilho da glória de Deus ali no Monte Sinai. Então Abacuque aqui está lembrando que um dia Deus quis vir ao encontro desse povo e selou essa aliança
com o seu povo através das leis que foram dadas a Moisés no Monte Sinai. Então, Abacuque está lembrando que Deus tem uma aliança com esse povo. Abacuque está recordando que Deus estabeleceu uma aliança com esse povo, que agora estará sendo castigado pelos caldeus. E Abacuque, por exemplo, dos versos 5 a 10, ele faz assim uma referência da manifestação da glória de Deus por ocasião da libertação do seu povo do Egito. Você vai ver que, por exemplo, no verso 7 tem a palavra Cusã. E o que é Cusã? É outro nome para o Egito. Ou seja, Abacuque agora está se referindo à libertação, à gloriosa libertação que Deus deu ao seu povo quando este povo vivia na dura servidão do Egito. Muito bem. E dos versos no verso 8, por exemplo, ele vai dizer: contra os rios a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Certamente está lembrando ali de quando Deus fez com que as águas do Nilo se tornassem em sangue. E mais para frente, no verso 10, ele vai falar, trazendo assim de uma forma poética, o momento que Deus abriu o mar para que o povo passasse a pé enxuto. E no verso 11, eu creio que todos nós, quando lemos o verso 11, lembramos ali daquela batalha, daquele momento, melhor dizendo, que Josué ora a Deus, e Deus fez o sol e a lua pararem, e assim o povo de Deus teve condições de vencer o inimigo do povo de Deus. E nós vamos ver ainda dos versos 12 ao verso 15, a conquista de Canaã, mostrando quando Deus esmigalhou os povos pagãos que viviam ali. Então, dos versos 12 a 15, nós temos esse relato assim de uma forma poética. Na verdade, do verso 3 até o verso 15, nós temos esse canto assim de uma forma poética, mas lembrando o que Deus já havia feito, da relação que o próprio Deus estabeleceu com esse povo e das tantas vezes que Deus, de uma forma prodigiosa, milagrosa, grandiosa, inexplicável aos olhos humanos, ele livrou esse povo, ele abençoou esse povo. E aí poderíamos perguntar: por que Abacuque nos ensina? Ou melhor, o que Abacuque nos ensina com esse canto? O que ele nos ensina é basicamente o seguinte: se você está abatido e angustiado, lembre do que Deus fez. Se você porventura está abatido e angustiado, lembre-se do que Deus já fez. Quando Abacuque lembra do que Deus fez, quando Abacuque lembra que Deus já fez, ele também tem noção, ele também tem certeza que se Deus fez lá no passado, Deus faz aqui no presente. Então, você que assiste esse vídeo, se você está angustiado, abatido, lembre-se do que Deus fez, porque se Ele já fez, Ele pode fazer hoje, Ele pode te abençoar hoje. E dos versos 16 a 19, nós temos o testemunho do profeta Abacuque. Veja o que diz o verso 16: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ou seja, Deus revelou a Abacuque o que irá acontecer, o duro castigo que virá contra o seu povo. Quando Abacuque toma consciência disso, quando Abacuque é informado por Deus disso, ele fica assim meio que pasmo, ele fica meio sem forças, ele meio que desmaia, ele não dá conta de ficar em pé, porque ele passou a ter certeza, ele visualizou a dureza do castigo que Deus trará contra o seu próprio povo. Mas a esperança de Abacuque aqui é que num outro momento Deus virá e castigará os caldeus, que são os povos que acometeram, que acometerão, que castigarão o povo de Deus. Então o que Abacuque faz? Espera. Mas veja, é interessante que depois de fazer tudo o que foi possível ser feito,
Abacuque ora, Abacuque se queixa a Deus, e agora ele, entendendo que não há mais nada o que ele faça, ele espera. E eu creio que a grande lição que isso aqui nos dá é a seguinte: às vezes viver por fé é esperar, às vezes viver por fé é ficar quieto e esperar em Deus. Existe uma passagem que Jesus chega para ressuscitar uma menina que estava morta, e os pais choram e estão ali agoniados, e Jesus olha para eles e diz: tão somente creia. Existe um momento na nossa vida, nós que cremos no Senhor, você que crê, você que está angustiado, você que está abatido, existe um momento que eu e você temos apenas que crer, e crer em algum momento é ficarmos esperando, é ficarmos quietos. É isso que Abacuque está nos ensinando aqui. A partir do verso 17, Abacuque vai mostrando a realidade, a dureza da realidade. Ele está falando aqui de coisas duras e difíceis, mas que são reais. Veja o que vai dizendo o verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que não hajam os frutos que nós gostamos e precisamos, ainda que não haja, e o produto da oliveira minta, e não haja o fruto, não haja azeitona, não haja como fazermos os nossos olhos que tanto gostamos e precisamos. Minta, porque os caldeus foram lá e arrancaram tudo, colheram tudo, queimaram o que restou. Minta, porque deveria dar e não vai dar, porque os caldeus foram lá e arrancaram tudo, colheram, queimaram tudo, destruíram tudo. E o verso 17 ainda diz assim: e os campos não produzam mantimento, não haja colheita, não haja colheita de espécie nenhuma, e a nossa realidade seja fome, seja miséria, porque não temos o que comer, porque os caldeus levaram tudo. E ainda diz assim: e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ou seja, a ideia aqui é que não haja leite e não haja carne, não haja alimento para as crianças, não haja alimento para os adultos, ainda que eu não tenha comida para mim mesmo, ainda que eu não tenha comida para minha família. É disso que ele está falando aqui. O verso 18 diz assim: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é minha fortaleza e me faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. A ideia aqui é que, ainda que eu não tenha o básico, o que eu precise para viver, ele entende que Deus vem ao seu encontro. E ele usa aqui a metáfora da coça. A coça, a fêmea do veado, é usada aqui para mostrar o que Deus faz. Deus fortalece os pés. Os pés desse animal era a sua principal arma para fugir do seu predador. Ele está dizendo aqui: ele faz os meus pés como da coça, ele me dá agilidade, ele me dá firmeza, de maneira que eu não vou arrefecer, de maneira que eu não vou cair, de maneira que eu não vou ser dizimado, consumido pelo inimigo. É disso que ele está dizendo aqui. Por mais que isso tudo seja real, ele não será exterminado pelo inimigo, ele vai continuar. E para nós concluirmos o que nós estamos falando aqui nesse capítulo 3, veja bem, a crise que levou Abacuque a escrever o seu livro é bem atual, é muito parecida com a crise que nós estamos vivendo. Todos nós temos angústias e contrariedades, todos nós estamos vivendo nesse momento angústias e contrariedades. Angústia porque nós contamos os dias sem saber quantos ainda faltam. Contrariedade porque gostaríamos de fazer, gostaríamos de andar, de congregar e de fazer tantas outras coisas e não podemos. Então todos nós experimentamos angústias e contrariedades. Uma coisa muito parecida experimentada por Abacuque. Oramos e Deus não responde. Oramos para que Deus acabe com a pandemia e até agora não acabou. Oramos para que Deus traga a cura e até agora não trouxe. Mas veja, não se esqueça da lição do livro do profeta Abacuque, que o justo viverá pela fé. Na verdade, o que Deus requer de nós é muito simples. O que Deus quis
requereu de Abacuque lá atrás, e o que Deus requer de nós hoje, é basicamente o seguinte: creia em mim, confia em mim. Um dia eu mesmo irei ao teu encontro e enxugarei do teu rosto a lágrima. Creia em mim, confia em mim, tenha certeza que um dia eu mesmo enxugarei do teu rosto a lágrima. Veja, o que de fato nos sustenta não é o que temos. O que de fato nos sustenta é a promessa de Deus. E Deus prometeu que não nos abandona, e Deus prometeu que não nos abandonará. O próprio Deus disse assim: passarão os céus e terras, mas a minha palavra não passará. E ele ainda diz: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele nunca nos abandonará. E que Ele mesmo te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e que você, sendo justo porque espera no Senhor, justo porque vive crendo no Senhor, crendo na bênção do Senhor, que você viva não guiado por vistas, mas que você viva guiado pela promessa do Senhor, e que Ele mesmo te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.